eu sou a Aline Vitti e esse é o nosso primeiro tutorial. Essa blusa eu fiz, na verdade eu tinha uma ideia primeiro pra fazer ela pra mim, aí eu resolvi mostrar aqui. Então ela é inspirada em um tutorial da Marie Castro, onde ela faz uma blusa de girassóis. E aí eu vou deixar linkado aqui o tutorial dela, que é uma blusa bem verão, só que aí eu queria fazer uma blusa de inverno. E na modelagem, nas cores, a blusa de inverno de um crocheteiro de Buenos Aires, de um argentino, que eu sigo lá no Instagram. E aí eu esqueci o nome dele agora e eu vou pedir pra Tatá colocar o Instagram dele em algum lugar. E provavelmente eu vou colocar o arroba dele aqui embaixo no post também. É isso, eu espero que vocês gostem, que vocês façam essa blusa e que fique muito quentinha. E vamos lá! Então, para fazer essa peça que vocês viram aí no início do vídeo, você vai precisar de 2 novelos da cor Pitaia, que é o número 3182 da Círculo. 2 novelos desse rosinha mais claro, que é a cor Iogurte da Círculo, número 3027. E 5 novelos da cor Chumbo, que é a parte que a gente vai fazer toda a parte de fora dos quadradinhos, que é a 7417. Uma agulha de crochê número 5 milímetros, uma agulha de crochê número 4,5 milímetros para fazer as costuras e uma agulha de tapeçaria número 12 ou 14 para ajudar a gente a esconder os fiozinhos depois no final e uma tesoura. Tá? Então, nós vamos começar por esse quadradinho aqui. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a agulha de número 5 e um pouquinho de cada fio, tá? Eu vou primeiro fazer ele assim e depois eu vou fazer uma outra versão dele que a gente vai precisar para fazer a parte da gola. Então, nós vamos precisar, no final, ter 22 desses quadradinhos e 2 do quadradinho com adaptação, que depois eu vou mostrar. Toda essa parte aqui é a parte que vai mais fios. Você pode mudar as cores se você quiser, então. E aí, dessas cores do centro, você sempre vai precisar de 2 novelos de cada. E a parte do quadradinho, a gente sempre vai precisar de 5 novelos. Com o fio Pitaia. Para começar, a gente vai fazer 4 correntinhas. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai vir aqui na primeira correntinha e vai dar um ponto baixíssimo para fazer um círculo, que a gente vai trabalhar de forma circular essa primeira parte. Feito isso, a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas vão contar como um ponto alto. Ao todo a gente vai precisar ter 16. Então essa aqui conta como 1, agora a gente tem que fazer 15 pontos altos. A gente vai passar, vai fazer a volta e não vai pegar na correntinha, vai pegar aqui no meio dessa argolinha que a gente fez. Então vem aqui e tira 2, tira 2. E aí a gente vai fazer 15 pontos altos contando o 16 porque a gente vai contar a primeira. Então eu fiz aqui 1, 2, até a gente formar aqui, tá? Até eu chegar aqui no final. Terminou aqui, a gente vai vir dentro aqui do terceiro ponto das correntinhas que representam o primeiro ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo para dar um nozinho aqui. E aí, o que eu gosto de fazer aqui já é, na hora que eu virar, eu já vou dar um nó nessas 2 pontas aqui, pra gente ir deixando isso bem firme. E depois a gente vai esconder esses fios. Eu dou 2 nós aqui. Não corto ainda, tá? Porque depois a gente precisa esconder os fios e fazer o acabamento direitinho para que isso aqui não solte, principalmente na hora de lavar a peça. E aí agora eu vou trocar de fio, vou pegar o fio Iogurte e nós vamos vir aqui. Pode ser em qualquer espacinho, tá? Eu gosto de começar logo depois da primeira correntinha, porque eu acho que isso ajuda na hora de prender os fiozinhos soltos. Vai pegar aqui esse, tá vendo?
essa parte e vai puxar e vai fazer a argolinha aqui assim. A linha vai ficar... E aí aqui você vai puxar o outro ponto. Tá vendo? Ali nisso vai ficar meio solto. Nessa hora, o que eu faço? Eu coloco isso aqui pra baixo e já dou um nozinho aqui pra isso já ficar um pouco mais firme, tá? E aí aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto puff. Então esse ponto é um pouquinho diferente do ponto alto. A gente vai puxar um pouco aqui, tá vendo, ó? Vai deixar larguinha essa argolinha. Esse primeiro aqui vai contar como 1, tá? A gente vai dar a volta aqui, passar aqui, passar por dentro do espaço, puxar lá atrás. E aqui a gente conta como 2. Dá uma volta, vai lá dentro, puxa o fio, conta como 3. 4. 5. Agora a gente vai tirar tudo de uma vez. Ó, tirou tudo de uma vez e vai fazer uma correntinha. No próximo ponto, a gente vai dar uma volta, vai aqui, ó. Aí a gente vai vir no próximo espacinho aqui, tá? No próximo espacinho entre os pontos. 1, fez 1. Aqui, puxa 2. Dá uma volta, volta aqui, puxou 3, 4, 5. E aí, vai tirar tudo de uma vez e fazer uma correntinha. E a gente vai fazer isso em cada espacinho. Vão ser 16 vezes. 1, 2, 3. E agora a gente vai fazer nosso último ponto aqui no último espacinho. E depois da última correntinha, a gente vai vir aqui, ó, no topo do ponto anterior, tá vendo? E vai fazer um ponto baixíssimo. E aí depois a gente vai cortar a linha aqui, deixando um tanto bom até pra depois a gente fazer o acabamento. E vai fazer um nozinho aqui, mais um baixíssimo aqui, pra dar um nozinho. Vendo? Ela vai ficar assim mesmo, e depois que a gente fizer o quadradinho inteiro, isso aqui vai ficar um pouquinho mais baixinho. Vai pegar o fio pitaia. E vamos lá. Você pode começar onde você quiser, tá? Eu gosto de começar aqui, logo no próximo. A mesma coisa que a gente fez do outro. Vai puxar aqui, ó. Aqui, assim. E aí, aqui vai puxar um pouquinho do fio pra dar o primeiro ponto, tá vendo? E aí vem aqui e... Eu gosto de fazer isso pra facilitar. Eu já vou dar um nozinho aqui com aquela linha da carreira anterior, pra isso aqui ficar um pouco mais firme pra trabalhar. E aí esse primeiro aqui, essa primeira haste a gente já vai puxar um pouco mais e vai contar como uma. Aí a gente vai dar uma volta, 2, 3, 4, 5 e tira tudo de uma vez, do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. O que a gente vai fazer diferente agora é que agora a gente vai fazer 2 correntinhas. 1, 2, pra ir pro próximo. Então aqui a gente vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tira tudo de uma vez, faz 1, 2. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tira tudo de uma vez e faz 2 correntinhas. 1, 2. E assim até o final dessa volta. E aí aqui no final, você vai vir aqui em cima no topo do ponto anterior e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai cortar aqui atrás, deixando um tanto bom pra gente depois conseguir fazer o acabamento. E puxa
faz um nozinho. E aí, a gente tem o centro do nosso quadradinho da vovó. Agora a gente vai vir com o nosso fio chumbo pra fazer a próxima parte do nosso quadradinho. A gente vai vir aqui, bom, do mesmo jeito que a gente colocou pra começar as outras carreiras, né? Então a gente passa ele aqui, puxa aqui e eu vou dar um nozinho aqui junto com aquele fio da carreira anterior. Puxa aqui, só que aqui a diferença é que a gente vai começar a fazer pontos altos. Então vai ser ponto alto estendido, ponto alto e ponto meio alto que a gente vai usar na próxima carreira do nosso quadradinho. Então aqui a gente vai subir 1, 2, 3, que é o equivalente a um ponto alto estendido, e mais 2, que é pra fazer uma quina. Lá no final vocês vão entender como é que vai ser isso, tá? Aí aqui a gente vai fazer 3 pontos altos estendidos. Então, primeiro, dá uma volta, vai lá, tira 1, tira 2, tira 2. A diferença é que a gente não vai no ponto, a gente vai no buraquinho, nesse espaço aqui, entre os pontos da carreira anterior. Então, a gente vai dar uma volta, vai lá por dentro, vai buscar, tira 1, tira 2, nossa, e tira 2. Agora o último ponto, tira 1, tira 2, tira 2. Então foram 3 pontos altos aqui. Aí a gente vai vir nesse próximo ponto aqui, nesse próximo buraquinho de ponto, e vai fazer 3 pontos altos normais. Uma volta e tira 2, tira 2. Volta, pega lá atrás, 2, tira 2. No próximo buraquinho de ponto, a gente vai fazer 3 pontos meio altos. Então a gente vai dar a volta aqui, vai pegar lá atrás e vai tirar os 3 ao mesmo tempo. Tira os 3 ao mesmo tempo. Foram 3 pontos meio altos. Aqui no próximo, a gente vai fazer de novo 3 pontos altos. 2, tira 2. Vai dar uma volta, vai pegar aqui por dentro, tira 2, tira 2. Volta, pega aqui por dentro, 2, tira 2. Aí, agora, no próximo, a gente vai fazer 3 pontos altos estendidos. Então, vamos lá. A gente vai fazer 2. A volta. Tira 1, tira 2, tira 2. Volta, tira 1, tira 2, tira 2. Aí aqui é o segredinho pra gente começar a fazer as quinas. A gente vai fazer 2 correntinhas. 1, 2. E no mesmo buraquinho de ponto que a gente fez os últimos 3 pontos altos estendidos, a gente vai fazer mais 3 pontos altos estendidos. Viu? Aqui a gente fez uma quina do nosso quadradinho. E agora a gente vai voltar àquele padrão que a gente estava fazendo. No próximo buraquinho de pontos, são 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no próximo, a gente vai fazer 3 pontos meio altos. Tira os 3 de uma vez. Tira os 3, 2. 3 pontos meio altos. Aqui no próximo, novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E aí, agora, no próximo, vai ser a próxima quina. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos estendidos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos estendidos.
2 correntinhas e agora no mesmo espacinho mais 3 pontos altos estendidos. Um ponto alto estendido e a gente vai repetir o que a gente fez nas últimas laterais, que é no próximo espaço a gente vai fazer 3 pontos altos normais. No espaço do meio aqui a gente vai fazer 3 pontos meio altos. Aqui agora no próximo buraquinho de ponto, novamente 3 pontos altos normais. Isso. E aí no próximo buraquinho de ponto, novamente uma sequência de 3 pontos altos estendidos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos estendidos. Aqui no próximo espaço, 3 pontos altos normais. No próximo, 3 pontos meio altos. No próximo, 3 pontos altos normais. E aí, aqui de novo, lá onde a gente começou, com as 5 correntinhas e os 3 pontos altos estendidos, a gente vai colocar mais 2 pontos altos estendidos. 2. E aí a gente vai contar aqui 1, 2. Na terceira correntinha a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vai fechar o quadradinho. A próxima carreira do nosso quadradinho, que é um pouquinho diferente dessa, porque agora a gente só vai usar o ponto alto e as correntinhas iniciais. Então, primeiro 5 correntinhas iniciais para subir. 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui, ó, nesse buraquinho, entre as 5 correntinhas iniciais do primeiro ponto e os primeiros pontos meio altos, a gente vai fazer 3 pontos altos normais. Tá vendo que vão ficar os buraquinhos? Então a gente vai no próximo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. E assim vai, em todos os espaços, até chegar na quina. A gente chegou aqui na quina, e aí na quina aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sequência de 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo espacinho de ponto. E assim a gente vai fazer até a gente chegar aqui no final. Aí aqui no final, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos, pegando aqui embaixo no primeiro. 1, 2 e vai contar 1, 2, 3 e vai fazer um ponto baixíssimo aqui para fechar. E aí, a próxima carreira é só repetir o mesmo processo dessa aqui. Então, nas quinas, é uma sequência de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. A cada 3 pontos altos, mais 3 pontos altos. Se você usa o tamanho PP, você pode parar aqui nessa primeira carreira. No tamanho P e M, você aumenta e vai fazer que nem a que eu tô fazendo aqui, que eu tô fazendo o tamanho M. Na verdade, eu aumentei mais uma, tá vendo? Se você vai fazer o G, talvez você consiga manter essa aqui
e aumentar depois na lateral na hora da montagem. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso depois. E se você for fazer GG ou maior, eu recomendaria você fazer mais uma carreira aqui, tá vendo? Eu fiz, além da nossa primeira carreira que transforma o círculo no quadrado, eu fiz 2. Se você vai fazer o GG ou maior, eu recomendaria você fazer 3 carreiras aqui. E aí, pra isso, provavelmente você vai ter que comprar 1 ou 2 novelos de fio a mais pra essa da cor que você for usar aqui no lugar desse cinza. Os outros quadradinhos que vão ser, tem aquela diferença, os outros 2 quadradinhos que vão ficar posicionados na gola, a primeira carreira para transformar no quadradinho é igualzinho aos outros. É aqui que vai ter uma diferença. Mas a gente vai começar igual. Então a gente vai vir aqui e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e 3 pontos altos. E agora eu vou fazendo até eu chegar nesse canto aqui. Na hora que eu chegar nesse canto aqui é que tem a diferença. Agora é que vai ser diferente. Na hora que a gente chegar aqui, no outro canto, vendo? A gente vai fazer diferente do que a gente fez até agora. Nós vamos fazer aqui nessa quina os primeiros 3 pontos altos. Nós vamos também fazer as 2 correntinhas e mais um ponto alto. E antes de a gente terminar os outros 3 pontos altos aqui, a gente vai virar o trabalho e vai fazer, voltando pro outro lado, mais 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí a gente volta aqui fazendo 1, 2, 3 pontos altos, e aí a gente continua normalmente até chegar aqui nesse outro canto. Então vamos lá. Chegando aqui no último, tá vendo? A gente vai fazer mais 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. E aí aqui eu vou cortar o fio e dar um ponto baixíssimo aqui. Tá vendo a forma que ele ficou aqui? Essa forma é o que vai ajudar a gente na hora de fazer a gola. Então, esses 2 quadradinhos, eles vão ficar posicionados tanto na parte da frente como na parte de trás, exatamente na parte onde vai o pescoço. Então, nós vamos precisar de 2 desse quadradinho. Primeiro eu vou esconder aqui atrás, tá? Todos esses fios, pra gente já poder ficar um pouco mais tranquilo. Eu vou passar aqui, ó. Vou puxar eles aqui. Como eu já dei 3 nozinhos em cada um deles, eles já estão bem presos, tá? E aí eu só escondo eles aqui por baixo, tá vendo? Eu faço isso nessa parte porque depois eu fico bem desanimada de ter que arrumar todos os fiozinhos e acabo deixando a minha peça toda bagunçada por dentro quando eu não fiz isso aos poucos durante o processo de fazer a peça. Então,
Se você for como eu, faça durante o processo um pouquinho a cada etapa, para não acontecer de depois você deixar a tua peça toda cheia de fiozinho pro lado de dentro. E aqui você pode cortar depois, porque já tá dado bastante nozinho. Pode ficar tranquilo que não vai desmanchar. Aí você corta esses excessos. Mas isso se você deu os nozinhos como eu, tá? Naquele momento. Se você preferir dar os nozinhos de outro jeito, depois você tem que dar uma costura um pouco mais firme aqui. Aqui a gente vai precisar fazer as costuras desse trio aqui pra começar essa parte. Então eu vou colocar lado direito com lado direito assim, aqui. Vou pegar o fio cinza da mesma cor, né? Vou pegar o mesmo fio que a gente tá trabalhando ali. E vai pegar a agulha de número 4.5, que é a agulha um pouco menor do que a gente tá usando. Aí aqui, logo nesse primeiro ponto aqui, depois do ponto alto, a gente vai pegar essa alcinha aqui de cima, tá vendo? E lá do outro lado, a mesma coisa, no primeiro ponto, logo ponto alto, a última alcinha aqui. E aí, a gente vai puxar a linha e já puxar mais um pra dar um nozinho aqui. E puxa aqui, esse aqui, pra ficar bem firme. A gente vai pegar o próximo argolinha, aqui de novo. Essa, a última alcinha e a última alcinha. É só uma alcinha que a gente vai pegar. E vai puxar pra cá e vai fazer um ponto baixo. Mas, Aline, não é melhor costurar com ponto baixíssimo? Para algumas pessoas, sim. Eu prefiro costurar com ponto baixo, porque lembra que eu falei que o meu ponto é bem apertadinho? Então, quando eu costuro com ponto baixíssimo, o que que acontece? Isso aqui fica assim, ó, porque o meu ponto é muito apertado. Então, ele não dá o tamanho suficiente para que a costura fique certinha. E aí, quando eu faço ponto baixo, isso funciona para mim. Ponto, vocês vão entender com o tempo que é uma coisa muito particular e cada pessoa tem um ponto. É que nem letra. Minha mãe costuma falar isso, é que nem letra. Cada pessoa tem a sua e teu jeito, a pressão. E aí, eu recomendo que vocês façam um teste para ver como fica melhor com o ponto de vocês, até vocês entenderem como vocês preferem fazer essa costura. O importante aqui é sempre pegar essa última golinha aqui com essa última golinha aqui, pra costura ficar certinha. E aí vai fazendo como vocês acharem melhor. E aí costura esses três, depois costura lá com as partes como eu mostrei pra vocês. E depois eu já mostro onde nós vamos costurar pra fazer o resto. Então você vai até o final aqui. E por isso também, ó, por conta do meu ponto ser muito apertado, que eu só tô usando a agulha 4,5 aqui, tá? Pra algumas pessoas talvez seja melhor usar a agulha 4 nessa parte. Por isso que eu acho legal vocês fazerem um teste pra olhar como é o ponto de vocês, ver se ficou certinho, se não repuxou. E aí definir como é que vocês vão costurar. Quem sabe e prefere costurar com a agulha de tapeçaria também dá. Que eu prefiro costurar com agulha de crochê do que com a de tapeçaria. Eu acho mais fácil, mas isso é só minha opinião nos trabalhos que eu faço. Então, cada um vai se adaptar aos seus trabalhos, conforme vai encontrando aí melhor, vai adequando aí o melhor jeito pra si. E aí você vai até a segunda correntinha do meio daquela parte da lateral, que é pra ficar bem fechadinho. Primeira, segunda, aqui, e aí aqui no final você dá um ponto baixíssimo pra fazer o nozinho e finalizar. O avesso vai ficar
assim, tá vendo? E no direito vai ficar assim. E aí você vai fazer os 3. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês fora do vídeo, depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai subir os ombros aqui, tá bom? Depois de fazer essa parte, a gente vai ter que juntar mais uma carreira deles aqui, daquela forma que eu mostrei no de montagem. Eu fui montar fora do vídeo a peça, e aí eu precisei mudar algumas coisinhas na montagem dela. Como o vídeo que eu tinha feito tava sem a mudança, agora eu vou desenhar pra vocês como é que vai ficar essa diferença, tá? Lá no começo do vídeo, provavelmente eu avisei vocês que a gente tinha mudado a quantidade de quadrados, que eu tinha falado de 22 quadrados daquele inteirinho, e na verdade nós vamos precisar de 18, porque eu fiz a mais e as mangas ficaram com uma proporção um pouco esquisita. E aí eu arrumei. Então nós vamos precisar de 18, porque para cada manga, agora a gente só precisa de 4 e não de 6 quadrados. E aí a nossa montagem agora vai ficar assim, ó. A parte da frente e a das costas vão ser mais ou menos assim. Espero que esteja dando pra ver direitinho aí no vídeo. Daqui a pouco eu olho pra ver se... Tá vendo? Então aqui é até onde vai o quadrado, e aqui tem aquelas duas carreiras que a gente aumentou de cada lado, frente e costas iguais. Não precisa diferenciar os dois. E aí, a parte, as mangas, que eram com 6 também, só que aqui seria um reto, nós vamos fazer assim, ó. São os 4 quadrados. Então nós vamos precisar de 2 vezes essa parte e 2 vezes essa parte, tá bom? Deixa eu... E aí a gente vai fazer a montagem, que vai ser primeiro, depois que montou todos esses quadrados nessas partes, aumentou aqui o ombro, vai emendar ombro com ombro. Tá vendo? Assim. A proporção tá horrível aqui, tá? Mas acho que tá dando pra vocês entenderem. Ficou péssimo. E aí, aqui a gente vai vir e colocar a manga. Lembrando sempre que o meio dos quadradinhos aqui vão ficar aqui. E aí, a manga vai ficar mais ou menos assim. Tá vendo? E do outro lado, a mesma coisa. Não tem espaço aqui pra eu desenhar ela inteira, mas vocês entenderam que aqui vem também os 4, tá vendo? Do outro lado. Costurou aqui. Aqui primeiro costurou. Aqui, 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 aqui. Aqui costurou aqui e aqui. Aí aqui vem, costura aqui, aqui e aqui e aqui, tá? Aí depois que tá costurado assim, a gente vem pra cá e vai dobrar ali, e aí a peça vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí a gente vai costurar aqui. E aí nós vamos costurar aqui e aqui. E aqui, aqui. Fechando a peça. E aí você vai ver que agora ela já tem bem o formato de uma blusa, só vai faltar a gente fazer agora aqui o punho e a barrinha dela, que é o que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Então, voltando aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer os punhos. Os punhos vão ser iguais, os 2 punhos, tá? Essa parte a gente tá fazendo com a agulha 4.5, tá vendo? Que é a mesma que a gente costurou. Porque a gente quer diminuir mesmo o ponto, a gente quer esse ponto mais apertadinho pra que ele faça o efeito na barra, na gola e no punho. A gente vai começar aqui. Eu gosto de pegar 2 alcinhas daqui e 2 alcinhas do outro pra gente já começar a diminuir aqui um pouco do que a gente quer pra essa parte. E a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo com essa mesma linha que a gente usou nessa parte maior aqui dos quadradinhos. Então, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, vindo aqui nos buraquinhos de ponto
colocando um ponto baixo em cada buraquinho, na volta inteirinha. Isso aqui vai ajudar a dar uma arrumadinha nos pontos para que fique bem certinho o nosso punho. Se tiver aqui muito largo, ele já vai deixar mais apertadinho pra gente começar a tecer o nosso punho. Tá? Então vamos lá, ponto baixo. Até o final. E provavelmente agora, Tatá vai por isso bem rapidinho. Chegou aqui no último ponto, a gente vai fechar e vai trocar de linha, que é importante. A gente fecha essa aqui e aí a gente volta com a cor que a gente usou aqui nessa carreira do meio, tá vendo? No círculo da base, que no caso aqui é a mais clara, é iogurte. E vem aqui e começa. A gente vai fazer mais uma carreira inteira de ponto baixo. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, só que agora a gente vai fazer diminuindo. Então, a gente vai sempre fazer um ponto baixo, que é aqui, ó, tá vendo? Vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou pular o próximo e vou fazer um ponto baixo no outro. A gente precisa diminuir pra metade o número de pontos. Então, fiz o ponto baixo, pulei e vou fazer aqui no próximo. Fiz o ponto baixo, pulei e vou fazer aqui no próximo. Essa sequência de na segunda carreira de ponto, coloca um, pula um. Faz um ponto, pula um, faz outro ponto. Um. Pula um. E aí, ó, vai começar a fazer isso aqui na nossa manga. E é isso aqui mesmo que a gente quer. Finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos. Então, eu vou subir aqui, 1, 2, 3, e vou começar a minha carreira de pontos altos, sempre no espacinho dos pontos baixos da carreira anterior. E a gente finaliza aqui essa carreira com um ponto baixíssimo no final. Então, aqui, essa carreira continuou com o mesmo tamanho da última carreira de ponto baixo que a gente fez. Que vai fechando assim, ó, tá vendo? Que é exatamente o efeito que a gente quer. Só que a gente ainda precisa fechar mais um pouquinho. Então, na próxima carreira, a gente ainda vai fechar mais um pouco. E o que que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui e a gente vai contar essas primeiras correntinhas como um ponto alto. Aí, a gente vai fazer o segundo ponto alto aqui no segundo ponto. Terceiro ponto alto. Aí, agora que a gente vai estar no quarto ponto alto, a gente vai fazer o quarto ponto alto, mas a gente não vai fechar ele, tá vendo? Vai deixar a argolinha aqui e vai fazer o quinto. E aí, agora, a gente tira o quarto e o quinto juntos, porque a gente tá diminuindo um pouco mais essa manga. E aí, a gente vai continuar fazendo isso. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3. Aí, o quarto e o quinto a gente faz junto. A gente vai fazer o quarto ponto. Não vai tirar ele, ó. E vai fazer o quinto ponto. E vai tirar os dois juntos. Que a gente tá diminuindo, como se a gente estivesse transformando os dois pontos em um ponto só. Pra diminuir mais um pouquinho aqui. Eu fiz esse aqui,
que foi a medida que ficou certa pro meu pulso, tá? Na hora que você terminar essa carreira, se você achar que tá muito apertado pro seu pulso, você tira e aí faz o 6 e o 7, sabe? Faz o 5 e o 6 e aí você vai ajeitando pra ver o quanto precisa realmente diminuir pra você. Pra mim foi essa aqui a quantidade que ficou com o efeito que eu queria na peça, tá? Então a gente vai fazer 3 e aí o 4 e o 5 juntos. Aqui, ó, na verdade, teve um pontinho que aí não vai dar pra gente fazer, termina fazendo ponto alto, se isso acontecer, de fazer uma diminuição com mais um. Só que aqui já é o nosso primeiro ponto da carreira. Então aqui a gente só faz mais um ponto alto normal, termina a carreira. Falei que era exatamente isso, ó, que eu queria, o tanto que eu queria, tá? Diminuir. Mas se você achar que precisa apertar um pouquinho mais, você aperta do terceiro pro quarto. Se achar que precisa ficar um pouquinho mais aberto, você aperta do quinto pro sexto ponto, tá? Isso vai ficar a teu critério por conta do tamanho do seu pulso. E aqui agora a gente vai subir mais uma carreira, fazendo agora certinho um ponto em cada lugarzinho. Então, eis aqui no próximo ponto um ponto. E aqui, ó, onde a gente fez os 2 pontos, isso aqui vai contar com um ponto só. Então, aqui, ó, e a gente vem aqui e faz um ponto alto. E continua com um ponto alto cada ponto, cada vez que a gente chega nesse lugar onde a gente diminuiu os pontos, a gente conta um ponto só. E a gente vai até o final, assim. E agora, para finalizar, a gente faz mais uma carreira de ponto baixo. A gente vai fazer essa carreira de ponto baixo até o final. E quando chegar lá no final, a gente vai trocar a linha e vai fazer mais uma carreira de ponto baixo com a linha pitaia. E aí, nós finalizamos o nosso punho, que vai ficar assim, tá bom? E agora, eu vou passar pra vocês a sequência, então anota aí de onde a gente vai fazer as diminuições pra barra e pra gola. Por quê? Os pontos e a sequência são basicamente as mesmas sequências da manga. O que muda é o tanto de diminuições que nós vamos fazer. Então, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo na volta inteira com o fio da cor do quadradinho. Depois a gente vem com o fio que a gente escolheu para fazer a parte maior da gola e dos punhos, que no meu caso foi o iogurte, para fazer mais uma carreira de ponto baixo. E aí, na próxima carreira de ponto baixo, a gente vai fazer 2 sim, 1 não. 2 sim, 1 não. A gente precisa diminuir 1/3 da abertura daqui. Então, como é que a gente vai fazer? Lembra que ali naquela, eu vou fazer aqui, tá? Pra vocês verem. Lembra que aqui no começo a gente fez um sim ou não, porque a gente tinha que diminuir pela metade? No caso da gola, a gente não vai diminuir pela metade. A gente vai diminuir. Eu vou até desmanchar aqui, a gente vai voltar e vai fazer aqui mesmo o esquema. Então aqui, essas duas carreiras foram iguaizinhas a que a gente fez para os punhos, certo? A próxima carreira que a gente vai começar agora, ó, a gente começa aqui na verdade. A gente vai subir aqui e a gente vai fazer um ponto sim, outro ponto sim, um ponto não, um ponto sim, outro ponto sim, um ponto não. Isso até o final da carreira, porque a gente precisa diminuir 1/3 do tamanho que tá a nossa gola agora. Então, não. Um sim, um sim, um não. Um sim,
um sim e um não. Isso a gente vai fazer até o final. E a próxima carreira, que é essa primeira carreira aqui, do mesmo jeito que a gente fez no punho, exatamente em todos os buraquinhos de ponto da carreira anterior de ponto baixo. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto, daquele jeito que eu falei, em todos os buraquinhos, que a nossa primeira carreira de ponto alto na gola vai ser assim. Termina aqui na carreira com um ponto baixíssimo e agora a gente vai fazer outra diminuição. A diminuição da gola ela é bem menor que a do punho. Então aqui a gente vai fazer só cada ponto 9 e 10. Então aqui a gente vai subir as 3 correntinhas contando como primeiro ponto. E aqui no segundo ponto a gente já vai fazer o nosso segundo ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora o 9 e o 10 é o que a gente vai tirar juntos. Então eu vou fazer o 9 e não vou tirar ele. Fazer o 10 e tirar os dois ao mesmo tempo. E aí volta. 1, 2, 3, contando até o 9 e 10. E toda vez que for no 9 e 10 a gente faz assim. O resto da sequência é igual no punho. Na próxima carreira a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. E depois dessa carreira de ponto alto aqui, que vai ser essa carreira aqui, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo com essa mesma linha. E por último, para dar o acabamento, uma carreira de ponto baixo com a outra linha. Esse foi a sequência da gola. Agora a gente vai para a sequência da barra. Vou desmanchar aqui. Então, primeira carreira de ponto alto, na mesma cor da parte mais predominante da blusa. Ponto alto em cada buraquinho de ponto. Segunda carreira, a mesma coisa. Agora, terceira carreira de ponto baixo, que é essa carreira que a gente vai começar agora. A gente vai fazer 5 pontos altos. E aí a gente diminui um. Pula 1, 2, 3, 4, 5, pulo o sexto, vem aqui pro sétimo e conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, pulo o sexto e vem pro sétimo, tá? E vai fazer isso até o final dessa carreira. Agora, como eu já mostrei pra vocês como é que faz, eu só vou passar qual é a sequência. Na próxima carreira, a gente vai fazer em cada buraquinho daquele de ponto baixo uma sequência de ponto alto. Na carreira seguinte, que aí vem a diferença um pouquinho, que eu vou subir já a partir daqui pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer a carreira de ponto alto, né? Só que da forma circular que a gente tava fazendo, tá? 1, 2, 3. A gente vai subir um, e aí já nos próximos dois a gente já vai juntar 2 pontos. A gente precisa diminuir quase 1/3 desses pontos. Então aqui subiu um, e os outros 2 a gente faz juntos. Aí faz um ponto alto. E nos próximos 2 a gente tira os 2 de uma vez. Um ponto alto. A gente vai fazer inteiro. E nos próximos 2 a gente já vai tirar os 2 de uma vez. Isso até o final da segunda carreira de ponto alto. Depois a gente vai fazer a terceira carreira de ponto alto, que é um ponto a cada ponto da de baixo. Uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto baixo com essa linha e uma carreira de ponto baixo com essa linha para fazer o acabamento. E a nossa blusa está pronta e é só esconder os fiozinhos e você já vai ter essa blusa linda. E esse foi o nosso tutorial dessa blusa linda de quadradinhos da vovó Gwenny's Square. E aí, espero que você tenha gostado. Espero que você faça essa blusa ou nas mesmas cores, ou muda as cores, faz combinações de cores que você goste, incríveis. E eu espero vocês aqui no nosso próximo tutorial. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é um dos nossos inscritos. Estamos com poucos inscritos ainda, pode ser que você não seja um dos nossos inscritos. Se inscreva no canal, deixa teu joinha aí
pra gente. Deixa teu like, deixa seu comentário e suas dúvidas aqui nos comentários também, que eu vou respondendo à medida do possível todas as dúvidas no Fazer a Peça. E sugestões, por favor, com carinho. Mas sugestões também pro que vocês acham para melhorar os vídeos, pra gente ficar cada vez mais claro a forma de transmitir as receitas. E é isso, até a próxima.